Bom, o tema é esse, gestão orçamentária e financeira, perspectiva de desafios, e eu gostaria de iniciar mostrando a sequência dos temas que eu gostaria de comentar com vocês. São 4 tópicos. Então, primeiro nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós já conquistamos em termos de sociedade brasileira, nesse contexto de economia e finanças. Qual é o desafio presente que nós temos, que é exatamente essa questão que o Dr. Nelson colocou, como é que a gente sai desse momento de dificuldade fiscal, o que precisamos conquistar, o que precisa ser feito para avançarmos, e um pouco de propaganda aqui do Tesouro Nacional, um último slide com alguns temas de como o Tesouro Nacional se preparou para enfrentar esses desafios. Então, quando a gente faz uma retrospectiva, eu acho que é importante marcar, nesse horizonte de tempo aqui, olhando 30 anos atrás, o que aconteceu em termos de eventos econômicos e fatos econômicos relevantes no Brasil. A gente retorna lá para o final da década de 80, onde tivemos um problema de moratória da dívida, né? Lá no final da década de 80, e logo depois nós tivemos a reestruturação do nosso comando constitucional com a promulgação da Constituição de 88. Eu gosto de marcar esse fato aqui da Constituição de 88, porque muito do desafio que nós estamos vivendo hoje decorre de decisões que foram tomadas lá pela Constituinte em 1988. Depois nós tivemos um período aqui de sucessivos planos econômicos, durante o início da década de 90, em que o objetivo central, o desafio central naquele momento, era estabilizar a macroeconomia, materializada aqui principalmente pelos índices de inflação. Nós tínhamos uma inflação galopante e o objetivo central era estabilizar a inflação. Isso foi conseguido em 94 com o Plano Real. Tivemos o êxito no Plano Real de promover essa estabilização macroeconômica e reduzir os índices de inflação. No final da década de 90, houve algumas crises internacionais que fizeram com que o Brasil fosse buscar um suporte no Fundo Monetário, um empréstimo, para atravessar esse momento de dificuldade. Nós fizemos o primeiro processo de renegociação da dívida dos estados, importante marcar isso também, lá em 97, com a Lei 9496, que também se iniciou um processo de maior disciplina nos entes subnacionais. E, em 2000, o grande marco, em termos de gestão responsável das finanças públicas, dos processos orçamentários e financeiros, a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000. Virando a página, a gente tem aqui, no começo do ano 2000, a instituição dos programas de transferência de renda, que foram muito importantes para a segunda conquista, que eu vou destacar mais à frente, que ocorreu ao longo da década de 2000, dos anos 2000. Então, em 2002, foi o primeiro embrião programa Bolsa Escola, e em 2003, esses programas foram consolidados no programa Bolsa Família, que é o nosso principal programa de transferência de renda até então. Em 2005, o Brasil pagou a dívida com o FMI, em 2006, pagamos a dívida com o Clube de Paris, e em 2008, ganhamos o grau de investimento. Então, estávamos numa maré extremamente favorável em termos de controle das contas públicas, de solvência da federação, não só no governo federal, mas também nos governos subnacionais. Passamos aqui alguns anos numa situação bastante favorável. Veio a crise internacional no começo de 2008, que nos veio a afetar a partir de 2015, quando nós perdemos o grau de investimento, deixamos de ter o selo de bons pagadores, e aí iniciamos o processo de recessão. Foi destacado pelo Vitor. Nós tivemos 2 anos seguidos de queda forte, retração forte no PIB, 2015 e 2016, com uma reversão agora em 2017. Nesse período mais recente, 2016 e 2017, iniciou-se um segundo movimento de reorganização das finanças estaduais, uma renegociação das dívidas LC 156 e o programa de recuperação fiscal com a LC 159. Foi implementado o teto de gastos no governo federal, que tem um objetivo importante para resolver o problema, o desafio fiscal que se coloca no momento, e a criação da TLP também no âmbito das finanças federais.
Muito bem, então essa é a trajetória que nós vivemos em 30 anos, desde 1988 até os tempos atuais. O que alcançamos? Aí eu gosto de ressaltar dois fatos importantes, em termos de conquistas nossa, do Brasil como sociedade. Nós conseguimos resolver aquele problema de macroeconômico, né, de estabilidade macroeconômica. A inflação saiu de um cenário de hiperinflação lá no final da década de 80 para um patamar civilizado ao longo de todo o período a partir do Plano Real em 94. Então, nós temos aqui um cenário de inflação de um dígito, né, o que é bastante positivo, foi uma conquista alcançada lá na década de 90. E, nos anos 2000, nós tivemos essa forte redução de pobreza no Brasil. Esse é um indicador do IPEA, que mostra o percentual da população que está abaixo da linha da pobreza, que é a linha de pobreza estabelecida pela ONU, pelos organismos internacionais. Então, ao longo dos anos 2000, principalmente, nós tivemos essa forte queda da pobreza, do indicador de pobreza, e esse resultado ele se observa também em qualquer outro tipo de indicador social que se queira utilizar para medir pobreza, desigualdade, enfim, nessa ótica, que foi muito impulsionado pelos programas de transferência de renda. Esse resultado aqui foi fortemente condicionado pelos programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família. Muito bem. Qual é a situação de momento? Qual é o desafio que vivemos agora no momento, no presente? É o desafio fiscal. Desafio fiscal que nos coloca nessa situação. Aqui é resultado primário, governo federal, governo central, estamos falando só do Orçamento Geral da União, e esse aqui é a evolução da dívida pública. Tá? Então, o que se observa é que, ao longo da década de 90, os anos 2000, o governo federal conseguiu produzir resultados primários positivos, superavitários, da ordem de 2% do PIB. Né? E esse resultado positivo possibilitou o equilíbrio, a solvência e uma pequena redução até do nível de endividamento público. Né? Nós vimos uma trajetória de redução da dívida pública. Isso se reverteu na virada de 2013 para 2014, e atualmente nós temos uma situação de déficit fiscal da ordem de 2% do PIB. Ou seja, passamos de um cenário de superávit de 2% do PIB para um déficit de 2% do PIB. O que aconteceu com a dívida pública? Aumentou drasticamente, como resultado dessa deterioração das contas públicas. Uma análise desavisada desse cenário aqui poderia gerar a conclusão de que isso é uma situação temporária, transitória, decorrente da crise econômica, que isso vai se reverter naturalmente quando a atividade econômica recuperar sua capacidade. Nós já estamos, desde o ano passado, num movimento de recuperação dos indicadores econômicos. Ano passado tivemos um crescimento do PIB da ordem de 1%, esse ano também é esperado algo nesse patamar, 1 e pouco. Então, uma análise desavisada poderia gerar esse tipo de conclusão de que não há muito a fazer a não ser esperar a economia recuperar. Isso não é verdade. E a gente observa exatamente com essa trajetória de receitas e despesas. Por que não é verdade? Porque durante todo aquele período, lá desde a década de 90, durante os anos 2000, nós conseguimos gerar resultados primários positivos a custo da ampliação da carga tributária, que é a linha escura aqui em cima, tá? Que é o indicador percentual do PIB, a linha escura é receita, a linha vermelha é despesa. Então, nós tivemos elevação da carga tributária continuamente em todo esse período. Se a gente retroagir esse gráfico lá para 88, né, com o marco da Constituição de 88, o cenário é exatamente o mesmo. Então, a partir de 88, a partir da nossa Constituição Cidadã, a despesa pública teve uma trajetória de crescimento contínuo, como proporção do PIB, que é a linha vermelha, e ela foi financiada com a elevação da carga tributária durante todo esse período. Nós conseguimos gerar resultados primários positivos e a dívida pública esteve sob controle. O que aconteceu mais recentemente, nos últimos 3 anos? O esgotamento da capacidade da sociedade brasileira em pagar tributos. Então, essa situação que nós vivemos até aqui, 2014,
ela não, essa dinâmica ela não pode seguir nesse ritmo, porque há um esgotamento, a sociedade brasileira não concorda mais em pagar cada vez mais tributos, tá certo? E essa é uma discussão que perpassa um tema de reforma tributária. Nós temos um painel, né, durante os 3 dias, que os colegas da Anfip vão trazer uma discussão sobre reforma tributária. Então, nós temos um esgotamento, ou seja, estabiliza que a receita, a capacidade arrecadatória do Estado, estou falando aqui do governo central, mas isso também se passa na federação, nos subnacionais. Há um esgotamento, enquanto que a despesa continua crescendo. E por que a despesa continua crescendo? E aí sim nós temos um problema estrutural para ser resolvido. Não é mais uma questão circunstancial, transitória, momentânea. O comportamento da despesa continua crescendo por questões estruturais e nós não temos mais capacidade de crescer a arrecadação para fazer frente a essa despesa crescente. E a situação que se coloca atualmente é, aqui o gráfico da direita é carga tributária, uma comparação internacional, e o gráfico da esquerda, dívida. Então, nós temos, o Brasil são as barras escuras, né? Nós temos no Brasil já uma situação de carga tributária, e aqui eu já estou falando do governo, do setor público como um todo, não mais só o governo central. Então, a carga tributária total, dos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, já é da ordem de superior a 33% do PIB, próximo aos patamares de economias desenvolvidas, com renda mais alta. Nós somos um país de renda média, com uma carga tributária muito próxima das economias desenvolvidas de alta renda. E muito à frente das economias emergentes de renda média, que são nossos pares internacionais. Então, as economias emergentes têm uma carga tributária inferior a 28% do PIB, nós já temos 33% do PIB. Nós já pagamos muito imposto, né? Nós já pagamos muitos tributos no Brasil. E a nossa dívida também é superior, bastante superior, ao patamar dos países emergentes, que é inferior a 50% do PIB, é um referencial internacional, 50% do PIB. Nós já temos, esse número aqui é de 2017, 74% do PIB de dívida bruta das 3 esferas de governo, União, Estados e municípios. Ainda distante dos países desenvolvidos, mas o problema que se coloca é que essa dívida continua crescendo, ela é crescente, ela não está estabilizada. E por que ela é crescente? Exatamente por essa diferença entre o comportamento, a dinâmica da despesa e da receita, tá certo? E da onde vem o condicionante dessa dinâmica da despesa que faz com que ela cresça continuamente, sem parar? Ela vem da nossa rigidez orçamentária. O que acontece no Orçamento Geral da União hoje? Se nós tirarmos toda a despesa discricionária, olharmos só a despesa obrigatória, previdência, pessoal, seguro-desemprego, subsídios, toda a despesa obrigatória, ela já é superior à receita líquida do governo federal. Então, se não houvesse nenhuma despesa discricionária de manutenção da máquina, só a despesa obrigatória, e muito dessa despesa obrigatória vem da Constituição de 88, principalmente todo o sistema de seguridade social, ele foi desenhado na Constituição de 88, Seguridade, Saúde e Assistência, Previdência, Saúde e Assistência, que são o tripé que compõe o nosso sistema de seguridade social, que dá o condicionante dessa despesa obrigatória. Então, a nossa dívida continua crescendo. A dinâmica atual da dívida pública no Brasil ela é explosiva, ela continua crescendo, a não ser que nós façamos alguma mudança naquela estrutura fiscal de receitas e despesas. O objetivo é que se estabilize em algum ponto aqui ao redor de 80%, se algumas das reformas que eu vou apresentar aqui para os senhores, elas necessariamente terão que ser aprovadas, reformas estruturais, nós vamos conseguir estabilizar a dívida ao redor, nesse patamar aqui de 80% do PIB. Né? Esse gráfico aqui mostra, então, a decomposição da despesa obrigatória e da despesa discricionária. Isso é muito ilustrativo. Quer dizer, naquele corte lá de 2014, que foi onde houve a reversão das curvas de receita e despesa, onde nós deixamos de ter resultados superavitários e passamos a ter resultados deficitários, naquele momento, o que aconteceu no Orçamento Geral da União? Houve uma redução drástica da despesa discricionária, numa tentativa de retomar o patamar de despesa compatível com a capacidade de arrecadação,
mas a despesa obrigatória continuou crescendo, porque ela é rígida, ela é indexada, ela é vinculada, ou ela tem regras legais constitucionais que determinam o seu condicionante a despeito das decisões de gestão de finanças públicas conduzidas pelo Ministério do Planejamento e da Fazenda. Então, isso aqui não tem como ser resolvido a não ser por meio de reformas estruturais, a principal delas, a reforma da Previdência.